Graça e paz a todos, começamos agora mais um episódio do Podcast, o de número 51. Esse é o podcast de estudos bíblicos produzido pela Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna. Nós estamos caminhando pelo Evangelho escrito por Marcos, com a contribuição de diversos irmãos na exposição e reflexão dos textos. Eu me chamo Esdras e nosso convidado hoje é o Orley Júnior, faz parte da congregação Esperança, nossa irmã, e também é um jovem ali presente na UMP daquela igreja. Seja bem-vindo, Orley, é um prazer tê-lo aqui hoje. A paz, querido irmão. Quero saudar também os queridos irmãos ouvintes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um motivo de alegria estar aqui com todos, tendo essa oportunidade, esse privilégio de estar compartilhando da mensagem do Senhor. E é isso. Amém. Então, meus irmãos, o texto de hoje se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 41. Faremos a leitura então desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber com um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Então, para entendermos melhor o que o texto tem a apresentar, vamos dar uma observada no contexto, né? Vemos que o João, juntamente com os discípulos, ele acaba aparecendo aí nessa narrativa, justamente falando a respeito de um homem que expelia demônios, proibindo tal homem. E observamos nos discípulos essa atitude exclusivista, esse modo errôneo de achar que só porque pertencem a um grupo específico, né, eles são o grupo que somente eles são dignos de serem aceitos por Deus. Então, com isso eles acabam caindo no orgulho, né, que resulta nessa cegueira espiritual, a qual leva a cada um até essa incapacidade de visar o reino de Deus, né? Essa expansão toda que estava havendo. Olha o que a gente vê lá no versículo 34. Eles estavam agindo com a mesma mentalidade carnal que é descrito no versículo 34. Haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Então, entendemos que entre eles já estavam havendo essa contenda, esse discurso. E logo após, isso acabou se espalhando, né? Esse grupo se achava justamente o grupo superior, que somente eles eram o povo de Deus. Isso é uma visão terrena, carnal e diabólica, né? Porque esse homem que aparece no texto, no versículo 38, um homem que em teu nome expelia demônios, é o que diz o apóstolo João. Esse homem que estava expelindo demônios, ele estava justamente fazendo a obra de Deus. E entendemos que naquela época havia judeus na região que, em muitas das vezes, tentava expelir demônios, usando o nome dos patriarcas. Alguns usavam o nome de Abraão, outros o nome de Jacó e até mesmo o nome de Davi. Vemos também que naquela época, era uma época que estava havendo muitas manifestações de espíritos malignos. E tem uma questão, esse homem, ele não estava expulsando demônios em nome de Abraão, em nome de Isaac, de Jacó, não. Ele estava justamente fazendo a coisa correta, da maneira correta, usando justamente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 38, olha o que é dito. E nós lhe o proibimos. Essa palavra aqui, meus irmãos, no original, tem a ver com a constante proibição. Então, vejamos que ousadia, que soberba maligna da parte dos discípulos ao agirem dessa forma. E isso serve de lição para a gente, para poder não agirmos com tal atitude. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 39. Não lhe proibais. Respondeu Jesus, não lhe proibais. E entendemos que Jesus aqui, ele está querendo dizer algo, ele está trazendo uma mensagem da seguinte maneira. Olha, vejam, se eu que sou o Senhor, eu não estou proibindo, quem são vocês? Então, vejamos que Jesus aqui, ele está querendo, na verdade, ele está sendo inclusivo. Veja no versículo 39 ainda. Ele diz: porque ninguém há que faça milagres em meu nome,
e logo a seguir possa falar mal de mim. Vemos que ele está sendo inclusivo, e essa ideia aqui de inclusão não tem a ver com Jesus estar tolerando erros ou aceitando pessoas que queiram viver de um modo errôneo. Não é isso. A ideia aqui que ele está querendo apresentar para os discípulos é descrita no versículo 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Então ele está falando, esse homem que vocês estão impedindo, ele é um dos nossos. Ele não é um daqueles lá não, porque essa palavra, quem não é contra nós é por nós, também é descrita por Mateus, quando os fariseus, inimigos do Senhor, chamados de raças de víboras, e entendemos que essa palavra raça de víboras tem a ver com os descendentes da serpente. O Senhor Deus, lá no Éden, falou que iria pôr inimizade um contra o outro. E vemos quão terrível eram esses homens. Eles, vendo Jesus fazer milagres, vendo a obra de Deus sendo esclarecida, eles cometeram o ato imperdoável sem volta, dizendo que Jesus, ele não estava expelindo demônios pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, mas sim pelo poder do diabo, de Beelzebu, e isso é um absurdo. Vejamos, os discípulos, eles estavam tão cegos que eles não estavam entendendo que aquele homem que estava trabalhando a favor do Senhor estava fazendo realmente a obra de Deus. Então Jesus fala, quem não é contra nós é por nós. É aquela mesma questão que é escrita lá em Mateus, ele fala que quem comigo não ajunta, espalha. Então esse homem, ele não estava espalhando, mas sim ele estava trabalhando em prol do reino de Deus. E devemos tomar cuidado aqui também para não levar para dois tipos de extremo. O primeiro extremo é querer proibir quem está trabalhando a favor do reino de Deus, né? Também é algo terrível e perigoso. Ou então tolerar aquele que está atrapalhando o serviço do Senhor. E com isso, Jesus Cristo fala, portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. No versículo 41 aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está nos trazendo um ensinamento, ele está enfatizando o cuidado que devemos ter, né, em fazer tudo aquilo de um modo diligente, cuidadoso, em nome dele, agora com a motivação correta, porque não adianta nada a gente usar o nome do Senhor em vão, né? Falar até mesmo do Evangelho e não viver esse Evangelho. Devemos não somente ser conhecedores da palavra, ouvintes, mas sim praticantes, como diz o irmão de Jesus na carta que ele escreve. Então, essa motivação, ela nos leva ao serviço a Deus, ao amor ao próximo. O Senhor Jesus Cristo, ele fala que essa motivação, meus irmãos, é algo tão interessante que ele fala que de modo nenhum perderá o seu galardão. O que o Senhor está trazendo aqui é o quê? Uma recompensa final. Só que ele não está nos ensinando salvação por obras. Pelo contrário, nós não fazemos algo para sermos salvos, mas sim fazemos aquilo porque já somos salvos. E ele não está nos ensinando aqui o legalismo. Pelo contrário, ele está nos ensinando de como viver de um modo que glorifica a Deus, usando verdadeiramente o nome dele, porque ele diz, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. Essa palavra aqui, um copo de água, não quer dizer que tenhamos que dar água a alguém, não. É um ato de misericórdia. Jesus fala que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Naquele grande dia ele vai dizer, tanto para os cabritos, tanto para as ovelhas, né? Então, esse texto, ele nos traz aqui ricos ensinamentos e, com base na aplicação final, entendemos que no versículo 38, com base no orgulho daqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, devemos tomar cuidado com essa maldita soberba. E isso é tão terrível que podemos transformar, na verdade, abusar da graça de Deus, usando ela de um modo indevido. Na verdade, devemos agir de um modo tão diligente quanto essa questão, porque às vezes a gente pode cair no orgulho da graça. É um dos piores pecados, de achar que nós somos salvos porque oramos mais ou porque lemos mais a palavra. Isso é considerado moralismo. Era justamente as características dos fariseus.
ou então na questão doutrinária também. Às vezes o irmão pode ser de uma congregação aí batista e achar que os presbiterianos não são salvos porque a forma de batismo é dessa maneira, ou os assembleanos não, porque eles seguem esse costume. Então, isso é muito perigoso. Isso é o orgulho sendo manifestado. Entendemos que o orgulho foi o pecado de Satanás. A soberba é descrita na palavra que foi o pecado dele. E justamente entendemos que Salomão, rei de Jerusalém, ele escreve, dando alguns ensinamentos lá no livro de Provérbios. No capítulo 8, ele diz, versículo 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e os aborreço. Então, vemos que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Jó fala que lá no livro qual é descrito a respeito do verdadeiro entendimento, ele fala que o entendimento é apartar-se do mal. E a sabedoria é o temor do Senhor. Então, devemos continuamente mortificar o orgulho qual habita em nós. Devemos mortificar com base na humildade. O apóstolo Paulo fala que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viveremos. Então, é dessa forma a qual devemos viver. E no versículo 39 a 40, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está nos ensinando a sermos tolerantes com os nossos irmãos. Nada de extremismo, nada de tolerar o erro do irmão ou querer proibir, como já foi apresentado aqui no estudo. E para finalizarmos, o verso 41, temos a questão da prática da misericórdia. E entendemos que o Senhor Jesus Cristo, o maior pregador que pregou um dos maiores sermões, que foi justamente o Sermão do Monte, ele falou: bem-aventurado os misericordiosos, capítulo 5, versículo 7 de Mateus, porque alcançarão misericórdia. Então, devemos continuamente pôr em prática a misericórdia, que é um atributo que o Senhor compartilha conosco, um atributo comunicável, o qual devemos continuamente praticar. E entendemos que a humildade também, porque Tiago fala que Deus resiste aos soberbos, mas o que? Dá graça aos humildes. Então, exemplo, não é o homem que resiste, é Deus que resiste aos soberbos. Então, devemos tomar cuidado. Deus, ele abomina a soberba. Olha o que aconteceu na Torre de Babel. Olha o que foi que ele fez. Olha o que aconteceu com Herodes. Herodes tentou se engrandecer, o anjo veio e feriu, morreu de verme, porque se ensoberbeceu. Então, devemos tomar cuidado com a corrupção do nosso coração, e essa é a mensagem que eu trago, que o Senhor assim aplique nos nossos corações essa maravilhosa palavra que nos ajude a pôr em prática essa verdade. Amém. Glória ao Senhor por essa palavra. Nós agradecemos aí ao Júnior, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Vamos fazer uma oração neste momento. Convido o Júnior a fazer essa oração. Santo e querido Deus, maravilhoso Pai, por meio de Cristo, Pai, é que aqui estamos, pois sem Ele nada podemos fazer. Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se permanecermos nele, ó Pai, e Ele em nós, daremos muito fruto. E aqui, ó Pai, estamos de grato coração, pois o Senhor revelou a Tua vontade a nós, e que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nos ensinando a cada dia a pôr em prática aquilo que o Senhor revela na Tua verdade, nos santifica por meio da Tua verdade, Pai, pois o Senhor Jesus Cristo orou por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Nos ajuda a vivenciar esse Evangelho, nos concede graça para podermos estar sempre preparado com os calçados do Evangelho, como descreve o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da armadura do Senhor, a qual devemos tomar. Nos ajuda a estar sempre preparado para evangelizar, para falar da Tua verdade de um modo que apresentemos a Tua palavra de modo objetivo, ó Deus. Intercede por nós, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. E assim é que pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Abençoa cada ouvinte ao qual está ouvindo essa mensagem, que se há alguém que ainda não conheceu o Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja se revelando a essa pessoa agora nesse momento, ó Pai, e concedendo a ela a graça, ó Deus, de viver para Cristo, pois
Se não vivermos para Cristo, apenas existimos nesse mundo e não vivemos. E assim eu peço em nome de Jesus, por cada uma das coisas as quais foram colocadas aqui diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado, Júnior, por ter aceitado o convite, pela contribuição nesse episódio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. E nos dê mais oportunidades, né? Também abençoe a vida da Igreja Esperança, congregação, né, querida nossa. Nós agradecemos também a você que nos ouviu, você ouvinte, que o Senhor o abençoe. Convidamos aí para que continue acompanhando semanalmente, né, esses nossos episódios no estudo do Evangelho de Marcos. Ao final de cada vídeo e também na descrição nós já temos um link para todos os episódios, né, com a playlist completa, com todos os episódios lançados até aqui. Então todas as quartas-feiras às 7 horas nós lançamos, tem disponível aí na playlist. Compartilhe com os irmãos, com os amigos, nos grupos aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ó Senhor, dobra o meu coração, deixa eu ser como Tu és, Senhor, troca o meu coração